Você tem dúvidas? Quem manda? Eu vou sentar agora, eu vou sentar agora, eu vou pararatim-bum, pararatim-bum, eu vou sentar agora, eu vou sentar agora, eu vou pararatim-bum, pararatim-bum, eu vou. Senta, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. Deixa mostrar como é